Pessoal, na semana passada o mercado entrou meio em frenesi, o mercado de quadrinhos, mercado editorial, né, que a gente fica sempre ligado, porque é o que a gente trabalha com isso, né? E é sobre uma notícia de que a Abril e a Disney iriam desfazer a parceria. Acabou se confirmando pela própria Abril, que mandou um comunicado para os sites especializados, e a gente queria conversar um pouco sobre isso hoje no Vlog Alcateia. Aqui todo mundo cresceu, porque quando a gente já chegou no mundo, né? Você é a Patrícia, né? Quando a gente já chegou no mundo, a editora Abril... Eu estou crescendo ainda. A editora Abril já pegou, já estava com a Disney, né? Foram 68 anos de parceria, ou seja, eles estariam quase fazendo 70 anos aí, né? Comemorando. E, assim, até o final dessa gravação, essa parceria findou. Senhor Patinhas, gostaria de contribuir para os vendedores ambulantes aposentados da América? Não! O seguinte... Amanhã tudo pode mudar. Amanhã tudo pode mudar, eles podem negociar, né? Tudo acontece. Eles podem voltar, mas até segunda ordem, este é o último Pato Donald. Né? Foi a primeira que saiu, foi a revista Pato Donald, número 1, em 1950. Ele já tinha saído por outras editoras, mas aí a Abril pegou e foi a primeira edição da Abril. Tudo começou com o Pato, como dizia o Vitor Civita, parafraseando o Disney, que falava que tudo começou com um rato. Aí eu vou conversar aqui com os nossos amigos, tudo começou com um cachorro. Com os nossos amigos aqui que leram, em algum momento na vida já leram Disney, né? Em alguma fila de banco, em algum avô ou algum pai trouxe do trabalho uma revistinha da Disney para vocês lerem em algum momento. As crianças hoje, leem quadrinhos da Disney, 2, leem gibi infantil. A gente sabe que o Maurício de Souza tá firme e forte aí, né? Tá firme e forte. É o último, eu acho, que na banca, um quadrinho infantil. Me corrija se eu estou errado, Jota. Não, eu acho que você está certo. Acho que não me lembro de outro título, que a gente já teve 1 zilhão de títulos infantis, mas eu não me lembro de outro título que seja Maurício. Em banca, não. Em banca não, né? Ele vai reinar saindo a Disney. Quando você olha lá e vê, é Maurício Disney e revistinhas de atividades. Tirando aquilo ali, é Maurício... E mangá. Forever. É isso que eu ia falar agora. Mangá, ele tem o espaço na banca. Mas eu não sei também... Mas o mangá... Mas aí a gente tem que fazer uma diferenciação, porque o público do mangá... é mais adulto, né? Não é o público nem das revistinhas da Abril que a gente está falando aqui, que é Pato Donald... Mickey, enfim, essa galera, nem Maurício. O público do mangá, ele vai começar lá pelos seus 10, 12 anos e vai subindo. E a turma do Maurício, embora Maurício seja um cara inteligentíssimo, assim, porque ele está sabendo envelhecer a linha dele. Ele está fazendo, ao contrário da Disney, que cresceu verticalmente, né? Então ela lança mais títulos voltados a um mesmíssimo público, faixa etária. A Maurício Produções está crescendo horizontalmente. Quer dizer, ela já tem um bom domínio no infantil e abriu com os títulos dela, estilo graphic novel, pegando grandes autores brasileiros e tal. E o mangá. E o mangá, ela tem a turma da Mônica Jovem, que é totalmente mangá. Ela já tem as edições em graphic novel, quer dizer, ele está sabendo explorar outros caminhos, mas no infantil, que é o que a gente está falando aqui, agora ele está se colocando quase como monopólio, né? É só ele. Vocês conseguem lembrar, assim, entre as pessoas que você conhece, assim, sobrinhos e afilhados e tudo mais, leem gibi, como a gente às vezes falava, pô, pai, quando você vai na rua, traz um gibi pra mim. Criança, assim, com gibi na mão, assim, parado, sentado num canto lá, assim, lendo um gibizinho. A última criança que eu vi lendo gibi foi o Yuri. E os meus alunos de mangá, que hoje já tá casado.
casado praticamente, né? Já tem barba, já é um adulto andando por aí, pagando imposto. O Yuri era um aluno de mangá da Edka, ele parecia um elfo. Né? Ele é cabeludinho, lourinho. Hoje ele parece um anão. Porque ele tá barbudo, com aqueles cabelos de samurai. Pois é, Olha. e as crianças daquela época assim, que liam quadrinho, mas elas liam realmente muito mais mangá, mas não era os quadrinhos infantis, que na verdade nem eu cheguei a ler, eu li só Mônica mesmo. Eu gostava, tinha os álbuns de figurinha da Disney, lembra? Que eu gostava muito justamente porque eu não tinha acesso àqueles desenhos, mas eu nunca fui muito fã das revistinhas, então eu não sei se as crianças hoje têm acesso a tanta coisa infantil. Isso, como vocês podem ver, já é um atentado da Abril para impedir essa conversa e essa divulgação de informações. Uma bomba que abriu uma bomba. E, na verdade, cara, as pessoas do YouTube, o Renato não falou puta que pariu. Ele falou, pô, abriu! Vocês não perceberam, porque foi muito intenso. Já até esqueci o que eu estava falando. Discreto, mas enfim, eu acho que as crianças hoje não estão lendo mais quadrinho, não. As crianças não estão mais nessa. Eu acho que não. Eu sou a rainha dos sobrinhos, assim, eu tenho mais sobrinho do que eu deveria. E o meu sobrinho mais novo, que lê quadrinho, tem 20 anos, vai fazer 21 agora em agosto. Os mais novos, assim, não adianta, qualquer joguinho de iPad, o videogame tomou totalmente isso. Mas eu acho que isso é aqui, porque também o que acontece lá fora? Tem um mercado de quadrinho digital, que você pode baixar facilmente, que você compra facilmente, que fica mais barato. Não aconteceu no Brasil. Não aconteceu no Brasil. E você vai procurar na banca, como eu às vezes vou, porque eu procuro muito quadrinho de graphic novel. Eu chego na banca, não tem nada nem parecido, são sempre os mesmos títulos. Banca não é mais lugar de quadrinho. Não é. Entendeu? E muito eu acho que eu devo agradecer a nossa. Abril. Obrigada, Abril, por ter matado as bancas no mercado. Valeu! Pois é. Porque aí entra uma questão de monopólio, a gente não vai entrar muito nisso aqui, porque é muito de assuntos internos, né? Porque a Abril, ela era dona da Dinap, que era uma distribuidora, depois eles compraram a concorrência. Vocês aí que ficam me falando, de por que a Wicca não tem mais o Wicca? A gente não foi porque não vendeu, não. Ela sempre vendeu, ela continuou vendendo. O problema é que a Abril, como monopólio, ela sufocou todas as outras editoras, botando regras difíceis e colocando coisas impossíveis para você distribuir qualquer coisa. Então, qualquer coisa que você tentasse distribuir, que você não fosse Abril, você não conseguia. Então, e aí entra... editoras ficaram isso aconteceu com várias editoras pequenas e muita gente do mercado teve que sair fora porque não estava dando. Ou seja, pode ser que eles tenham minado o próprio campo. Sim. Né? Eles tacaram fogo no milharal deles, achando que estavam se defendendo, mas na verdade eles se mataram também. Aí é o seguinte, bom, eu ainda comprava algumas coisas da Disney, porque eles têm lançado muitos encadernados, aquela coleção tipo Manual do Escoteiro Mirim, Manual do Donald, Manual do Tio Patinhas, eles relançaram, que era dos anos 70, então aos que eu não tinha, eu cheguei a comprar uns 2 ali na banca, e foi uma coleção bem gourmetizada, muita gente, eu conversei com um jornaleiro amigo da esquina, e ele falando, eu perguntei, criança compra? Aí ele falou assim, mais ou menos, eu vejo muito adulto. Então, provavelmente, o pai que compra para o filho. O filho mesmo, talvez não chegasse lá para comprar, né? Eu acho que aqui a gente tem que pegar... São várias coisas acontecendo, né? Não dá para dizer isso acontece por causa disso. Na verdade, é uma combinação de fatores. Eu acho que o primeiro a Paty já falou, quer dizer, antes, na época em que eu, por exemplo, eu sou mais velho que vocês todos, então, na época em que eu era garoto... Tem 6 meses, Paty, vai dos seus 6 meses. Mas na época que eu era garoto, por exemplo, você não tinha videogame, você não tinha videocassete, você não tinha
Aliás, videocassete você não tinha nem se tem hoje, porque já acabou. Mas não tinha Netflix, não tinha nada disso. Isso mesmo, você não tinha horário, você tinha um horário para ver os seus desenhos. Você não tinha o dia inteiro para escolher alguma coisa. Você tinha uma parcela muito pequena, uma quantidade muito limitada do que você vê, e o quadrinho, nesse ponto, ele ocupava um lugar importante, que era de uma ligação da criança com o aspecto lúdico, com a fantasia. Ele trazia esse universo para a criança. Um segundo aspecto é que a gente tinha muita produção. Para quem não sabe, a Disney, por exemplo, ela produzia material importado, ou seja, a gente comprava o material da Disney e publicava aqui, mas a Disney tinha estúdios no Brasil produzindo material aqui exclusivo. Então saía no canto da página, você de vez em quando via um número PD, que era Pato Donald, e aí vinha BR, porque era produzido no Brasil, e essas histórias eram muito boas. Então, eram as que eu mais gostava, não é nem puxar o saco, sim, não. Eu não sabia, mas eram as que eu mais gostava, porque tinha uma ironia, tinha uma atmosfera. Claro, porque é aquela tal história, como é que esses caras, como é que a Disney consegue atingir tanto a criança de um determinado país, porque ela bota alguém daquele país para pensar nas histórias em cima de uma linha editorial que eles são obrigados a seguir, mas com uma linguagem que faz sentido para aquelas crianças. Eles estão falando de um outro universo, não é só pegar o nome do personagem e de repente traduzir para Zé Bitola, entendeu? É uma coisa de dizer, por exemplo, que o Nestor, o melhor amigo do Zé Carioca, por exemplo, morava na favela, ia desfilar na escola de samba. Torcia pro Flamengo. Exato. Quer dizer, é um universo conhecido para aquela criança que ela se identificava, que ela gostava e tal. Então, esse é o segundo aspecto. Eu acho que tinha muita qualidade, tinha muita produção. E o terceiro é que existia uma valorização muito grande do quadrinho como porta de entrada para uma leitura mais séria. Quer dizer, normalmente as crianças utilizavam os quadrinhos como forma de aprendizado, de leitura mesmo, uma coisa mais lúdica, para ir se habituando com a palavra escrita e partir daí para depois para livro e tal. Isso foram gerações e gerações fazendo isso. Tirando aquelas maluquices lá dos anos 60, que nem começava a questionar se o Pato Donald devia ou não devia ter pai, filho, Espírito Santo. Depois que o cara segurou ele, botou numa camisa de força e internou o maluco, ele falou, deixa as crianças lerem. Cara, aquilo educou um montão de gente. Hoje a concorrência é muito grande, né? Quer dizer, a gente tem videogame, a gente tem série de televisão, a gente tem filme no cinema, tudo isso focando nessa galera. A gente tem os brinquedos cada vez mais tecnológicos, que querendo ou não vão chamando a atenção, né? Eu vi uma palestra de um educador espanhol que ele foi muito interessante, dizendo assim, falam que é muito difícil para mim, como educador, se é muito difícil para mim manter a atenção das crianças em sala de aula. E eu falo, sim, se eu estiver transmitindo para essas crianças conhecimento de uma forma analógica, como eu aprendi. Porque essas crianças são digitais. Exatamente. Se eu não falar, não é uma questão só de saber usar o recurso, é pensar de forma digital. Então, o que a Patrícia está falando faz todo sentido quando ela diz que existem outras plataformas lá fora de quadrinhos online que vão sim fazendo muito sucesso. E se você for em países como a França, por exemplo, você vai encontrar loja de quadrinhos de 3 andares. Uau. Se você for nos Estados Unidos, pois é, se você for nos Estados Unidos, você vai encontrar, só que lá são comic shops, são lojas destinadas a quadrinho. Aqui o que a Abril fez, e quando começou essa história toda de monopólio maluco, é porque é a velha história da gança dos patos dos ovos de ouro. Em vez de você se contentar em ir lá e pegar os seus ovos, você fala, não, eu quero a gança toda para mim. Se ela está botando um ovo por dia, eu abrindo a gança, eu vou encontrar 100 ovos lá dentro. Exato. E eles quiseram tirar todo mundo. E aí o que acontece quando você tira todo mundo e só oferece uma coisa? Você perde o encanto. Você só tem aquilo? Satura o eu já mercado. vi, eu queria uma coisa diferente. Cara, olha, nos anos 80, os anos 90 foram um boom de produções. A gente tinha a Turma do Didi, tinha a Turma do Arrepio, tinha Maurício de Souza.
Cadê esses caras hoje? Não, e sem falar que você também, eu sempre comprei muito quadrinho alternativo, né? Que era a galera que se juntava, lançava um, dois, três números. Hoje é impossível você lançar um quadrinho alternativo do jeito que está. Impossível. É muito caro, impossível, não dá. Você sabe para onde essa galera está correndo? Internet. Exato, e para os programas de tipo Catarse, tipo Vaquinha, em que o cara fala, eu tenho um projeto de fazer essa história, quem me apoia? Aí a galera vai, compra adiantado, faz-se uma tiragem limitada para aquelas pessoas que pagaram e ele distribui. Isso não chega no público. Como é que você vai dizer, por exemplo, que as crianças não gostam mais de ler quadrinhos se elas simplesmente não têm mais acesso aos quadrinhos? Eu posso dizer que eu me encantei com o quadrinho europeu aos 19 anos porque eu não sabia que ele existia. Porque se eu soubesse que ele existia antes, eu tinha gostado. A gente é bombardeado sistematicamente pelas mesmas coisas. E aí, quando você só tem aquilo, não tem diversidade. Eu fui apresentado a Mafalda e o Asterix por uma professora que gostava, que não era... O Asterix era era álbum, não tinha na banca. E a Mafalda não tinha no Brasil. Se a gente voltar ao tempo, se a gente voltar no tempo, esquecendo só a história da Abril, a gente vai lembrar da Ebal com a Garoa Horrível, os Sobrinhos do Capitão, com Recruta Zero. Cara, isso saía no jornal, isso saía em todo lugar. É lógico que tem público. Tem público. Se o material fosse distribuído de forma correta, seria. Tem que usar as tecnologias novas, porque é o que essa galera consome, é como ela consome, mas da forma como está, não vai dar, porque todo mundo quer tirar o lucro para pagar a sua BMW na primeira revistinha. Aí já era, aí acabou. E a banca realmente não tem, você não acha mais nada na banca. Não. Patrícia, você acha... E outra porcaria, eu vou falar pra cacete, porque no outro vlog eu não falei. Eu vou falar tudo que eu quero falar. Tava sumido, tava abduzido. Sumido é a senhora sua mãe, eu tava presente, só não tava aqui e vocês são desnormados. E o negócio é o seguinte, e a banca de jornal, meu irmão, não tem mais nada. E você sabe que porcaria que acabou também? Quando eles começaram a fazer essas benditas séries enormes, inclusive na turma da Disney, em que você tinha que comprar o Pato Donald X, a turma da Disney Y, o negócio. E aí, como a nossa distribuição é sensacional, você perdia metade da história. Aí como é que você vai continuar comprando se você não sabe mais da história? Sim. Isso é uma meleca. Pronto, falei. Você acha que o gibi pode se tornar obsoleto, Patrícia, em breve? Será algo, ou ele vai renascer? Ou é uma falta de investimento, como o Jota falou? Lá fora tem, por que aqui não tem? Assim, vai ter sempre o gibi de R$3, R$4 para a criança comprar? Eu não sei se ele vai ser de papel e vai ser R$3 e R$4, mas desde a Capela Sistina, que a história em sequência é a melhor maneira de comunicar, de educar, entendeu? O quadrinho, ele é a junção de literatura com ilustração da maneira mais plena possível. Agora, a sua pergunta, se for essa, assim, tem como matar? Tem. Com monopólio, tem. Tudo no Brasil que você faz com monopólio, que você tira a concorrência, você transforma em caquinha. É o que aconteceu com o quadrinho, pelo menos na região sudeste. Aqui, pelo menos no Brasil, acho que foi o Brasil todo. Ficou uma porcaria. Agora, como é que você explica que o cinema, o maior fenômeno é quadrinho? Entendeu? Você faz uma Comic Con, uma San Diego, vai gente do mundo inteiro. E a gente aqui sem entender por que essas coisas estão acontecendo. Por que será? Por que será? Por que a gente está falando? Se eu não vejo, não existe. Aí que tá. O filme da Mônica vai ter aí, foi na internet, a internet virou de cabeça para baixo quando saiu a foto das crianças, né? Assim, como eles têm um apelo ainda, o quadrinho do Maurício tem essa coisa de fazer os adultos ficarem emocionados e fazer as crianças querer ainda ver. Gente, quadrinho vai ter sempre lugar. A gente tem quadrinho na internet, tem quadrinhos que eu sigo, russos, que o pessoal traduz para inglês para todo mundo ver. O quadrinho sempre vai ter a força. Agora, o que aconteceu aqui no Brasil foi um assassinato.
Assassinato. Eu acho, só para completar esse negócio que o Renato perguntou, será que tem jeito de ressuscitar o quadrinho de 3 ou 4 reais? Eu acho, honestamente, que não. Aquele formato que a gente estava acostumado do papel, ele é muito cruel do ponto de vista de produção. É difícil de fazer, é difícil de distribuir, é difícil de comercializar. Eu acho que sim, a gente consegue colocar esses trecos, porque hoje, vocês sabem qual é o equipamento tecnológico mais comum no Brasil? É o celular. Não é mais a geladeira como foi, não é mais a televisão, é o celular. E o celular conectado à internet. Então, todo mundo, incluindo crianças a partir de seus 5 anos, tem um aparelho na mão. Então, ela tem uma oportunidade de acessar, não precisa mais ir na banca. O que eu acho que a gente vai ver um renascimento daqui a algum tempo, isso é fato, porque é cíclico, das histórias produzidas para criança, das histórias em quadrinhos produzidas para criança, com uma outra linguagem, só que dessa vez na internet, onde as crianças vão poder ver, provavelmente usando alguns outros recursos, né? Algumas coisas com animação, algumas coisas com efeito, porque isso faz sentido para essa criançada. A gente não pode... A Patrícia acertou. Ela falou, olha, desde que o mundo é mundo, história sequencial existe. Aqueles desenhos lá na caverna, não é? Exatamente. É sequencial, né? Porque é a forma que o homem se expressa. Ele gosta desse tipo de representação. A Capela Sistina é outra, os quadros são outros, a literatura é outra. Então é óbvio que essa arte vai voltar, mas ela tem que voltar adequada ao tempo dela. Agora, o que a gente não pode, e é uma coisa que se deixar vão querer fazer, é permitir que nos meios digitais também existam tipos de monopólio como a Abril fez. Quer dizer, que a gente respeite esse espaço para todo mundo, porque vocês sabem onde é que estão os maiores desenhistas brasileiros, que sim, continuam existindo, todos desenhando para fora. A gente tem os irmãos Bá, né, o Gabriel, o outro Moon lá, fazendo histórias, ganhando prêmio Eisner nos Estados Unidos. A gente tem o Mike Deodato, que na minha época era Deodato Filho, ele é do Nordeste. Esse cara começou fazendo fanzine no Brasil. Hoje é um dos maiores desenhistas dos Estados Unidos. É um nome super... Os caras vão para fora. E aí vai me dizer o seguinte, que as crianças, os adolescentes, os adultos americanos, europeus, argentinos, esses caras têm um gosto muito acima da gente, ou são tão diferentes de nós, que a gente não gosta de quadrinhos, a gente fracassa e eles não. Não, cara, é porque aqui é tudo uma politicagem danada. É tudo um cartelzinho danado, é todo mundo querendo pegar a brasa para sua sardinha, entendeu? Enquanto a gente tiver uma visão tacanha do mundo, como a gente tem aqui, como a gente valoriza, entendeu? Que o Brasil é o país do me dá, me dá, me dá. Sabe? Todo mundo tem que te dar tudo, você não pode partir para nada. E aí quando você consegue alguma coisa, você fala, isso aqui já é meu, vai buscar outro treco para você. Ah, mas eu faço quadrinho também. Não, mas esse mercado é meu. Não é seu. Você é um partner, você é um jogador, um player desse mercado. Tem outros. E se você souber jogar com outras pessoas, você vai ver que o teu lado vai crescer também. Porque vai ter mais gente consumindo, mais gente para te descobrir. Mas a gente é burro, a gente gosta disso. Dizem que os argentinos são chegados numa tragédia, mas eles só cantam a tragédia, a gente executa. A gente vive. Pois é. É uma meleca. Considerações finais. Tava com abstinência de alcatéia. Eu tinha que falar. Abre esse peito, JM. Vou botar os meus ossos para fora. As considerações finais, alguém? Olha, eu acho que o Jota e a Paty, eles resumiram aí tudo que aconteceu. Eu não acredito também muito nessa coisa de um quadrinho voltar a R$5, muito especialmente pelo jeito que acontece no Brasil, de você ter que pagar tanto pela distribuição. Né? É porque a gente se baseia no poder aquisitivo de uma criança que vai comprar uma mesada, né? Sim, mas assim, eu me baseio na realidade do mercado. O mercado, o Brasil é grande, para você distribuir é caro. Mas aí, como o JM falou, a gente muda, né? A gente muda. Assim, uma Netflix, você assiste 150 episódios pagando uma única coisa. Se você quiser uma revistinha do Pato Donald, gostei muito dessa revistinha, quero outra. Me dá mais R$2, você vai na banca e compra. Aliás, 5, né? 2 não, 5. Dá mais R$5. Pô, legal, comprei mais uma, gostei.
mais R$5, aí já são 15. Então, assim, numa Netflix, ou numa Gibiflix, né, no celular, você pode ler N aventuras, pagando uma coisa só, você incentiva a pessoa a ler. Ok. Que é o que a Marvel faz. A Marvel nos Estados Unidos tem exatamente esse serviço. Você faz uma assinatura da Marvel online e você acessa todos os títulos. Um dia depois deles lançados e publicados em papel, eles estão disponíveis para você ver online. Só que você paga uma mensalidade, você não compra o título. Quer dizer, você não compra o título em papel, você acessa online. E aquela. A gente chegou a discutir isso, né? A queda do mercado de quadrinhos e tal, não sei o quê, nos Estados Unidos, bababá. Enquanto o mercado de quadrinhos nos Estados Unidos também cai a venda do papel, sobe a da venda online. Principalmente dos quadrinhos novos, dos quadrinhos experimentais, que é onde a pessoa vai. Que é exatamente isso. Se o cara paga uma Netflix de quadrinhos, ele lê tudo. Entendeu? Ele lê o que ele gosta de ler, ele lê o que ele nunca leu, ele lê por diversão, porque se não for bom ele fecha, abre outro. E isso expande para todo mundo, porque o que a gente quer... Oi, perdão. Desculpe, Johnny. O que eu ia falar é que os editores vão ter muito mais controle de qual quadrinho está sendo mais baixado ou não. E outra, gente, quando eu passo na rua e eu vejo aquelas pessoas entregando folhetos assim, quando eu digo, meu Deus, aí é que tá, em que século que essas pessoas colocar coisas em papel e vender não faz sentido. Imprimir coisas. Livros, eu quero informar que o mercado de livros, até conversei isso correto, foi você falar isso, que a gente falou assim, poxa, então as pessoas estão parando de ler, não porque elas continuam comprando livro, elas continuam, o mercado de livro, não é que ele esteja sem uma Brastemp, mas ele não está como do quadrinho, ele está aí muito bem, obrigado, você continua publicando, você tem gente comprando, a Bienal está cheia. Gente, lendo. Aí é que tá, tudo... Da banca, na verdade o problema é a produção da banca, não é exatamente da livraria. Exato, porque quando você faz um Pato Donald, que o traço é daquele jeito e a cor é desse jeito, você vende uma coisa pequenininha. Agora, eu não vou comprar uma coleção do Dave McKean para ver no meu celular. Isso não faz sentido. Eu vou comprar um troço capa dura e vou me deliciar com uma graphic novel. Eu não vou querer ver uma graphic novel, Alex Ross, eu não vou ver no meu celular. Agora, eu só estou acompanhando uma historinha, que é outra história. E até que eu possa ter no celular, porque até tem a última do Sandman, o Overture, a prequel e o final do Sandman, que está disponível online. E foi esse online que alavancou as vendas do troço físico. Mas era isso que eu ia te falar, quer dizer, quando você fala assim, por exemplo, eu não quero ter uma graphic novel no meu celular, eu quero consumir, mas o tablet, o celular, o computador, ou seja lá qual for o outro dispositivo pelo qual você vê, te permite descobrir o Alex Ross. A degustação, né? Exato, você fala assim, cara, que desenho, eu quero ver isso impresso, cara, porque isso tá assim, demais na tela do celular, eu quero ver isso. E aí ele vai atrás da publicação. É uma coisa que os leitores falam muito com a gente, assim, eu sempre compro ele virtual lá na Amazon, não sei o quê, e aí quando eu acho legal, não, eu quero ter esse ele vai na Bienal, ele vai na livraria, ele acabar consumindo aquele ali. Claro, o online, porque assim, a gente tem que separar quais são os quadrinhos que a gente vai consumir, no sentido de consumir mesmo, como se fosse comida, aquilo que você come todo dia, e aquilo que você compra como se fosse um vinho que você vai abrir com seus amigos numa determinada data especial de comemoração. Aquilo você não vai beber todo dia. Então, assim, o quadrinho bateção, quadrinho de rua, aquele quadrinho que você vai ler todo dia, esse, cara, você devora no seu celular. Porque você vai ter 10 Homens-Aranha por semana, você vai ter 15 Turmas da Mônica, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você tem aquilo outro. Quando for alguma coisa melhor, você vai lá e pega o título. E convenhamos, já pensou? Imagina a gente criança, se falasse assim, tem aqui uma maquininha que você pode clicar o nome do personagem e vai vir uma historinha. Uhul! Legal. Clica aí,
Segunda zero. Luluzinha. É que nem livro, assim, porque a gente vê primeiro, o digital. Eu confesso que eu vi antes dele chegar nas folhas. Mas tem livro que você quer abraçar. Tem leitor que a gente quer abraçar também. Olha aí, pessoal. E vocês? Olha, hoje a gente falou tanto que provavelmente a Disney já foi comprada pela Panini. Exato. Essa E altura. devolvida. Já deu tempo de ser comprado e devolvido. Minha gente, vou pedir para você deixar aí nos comentários se você leu Disney quando era criança e se o seu filho, o seu sobrinho, o seu irmão mais novo, se eles leem, consomem Disney ou quadrinhos infantis, né? Vou pedir para você deixar aí, ajude a pesquisa aqui do Alcateia para a gente saber um pouquinho mais como é que as pessoas pensam. Humberto, e se inscreve no canal, hein? Se inscreve no canal, deixa a sua curtida, comparece, de vez em quando a gente aparece aí com um bate-papo, né? Tchau, Jota! Tchau, Jota. Tchau, Pati. Tchau, Pati! Beijo. Até a próxima. A Naná dormiu. Naná dormiu. Quem disse? Eu esqueci de falar uma piadinha. Porque no cinema, né, a Disney comprou a Marvel. Mas será que com a Disney sem casa, será que a Marvel compra a Disney agora? Quem vai pagar o pato no próximo episódio? I'll take mine over easy.